Boa noite aos professores Leandro e Diogo, também a todos os colegas e aqueles que assistirão esse vídeo que corresponde à segunda VA de História da África, do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Polo Gravatá. Meu nome é Ivanilton Gomes e vou trabalhar nesse vídeo os aspectos que envolvem o assunto trabalhado na semana 7, que tem como tema principal a descolonização do continente africano e os problemas no pós-independência, que foi trabalhado tendo como base um texto que foi disponibilizado pelo professor Leandro, um texto bastante rico, bem detalhado sobre os pontos que aconteceram ali, os desdobramentos todos em relação a esse acontecimento lá no continente africano, em relação a essa questão da descolonização. E o texto trabalhado tem como autor, o título é Construção da Nação e a Evolução das Estruturas Políticas, que é um texto que foi lá do capítulo 15 do volume 8 da literatura disponibilizada pelo professor, e tem como autores o professor nigeriano Elaigu e o queniano Masrui. Os aspectos trabalhados, e também deixar claro que também houve também um vídeo disponibilizado que para mim também foi de grande importância, que retrata de alguma maneira, de forma específica, mas bem abrangente, a situação dessa questão da, entre aspas, como o professor também coloca no momento do fórum, essa independência ali no continente africano, entre as nações africanas, que é algo recente, mas que tem com certeza um peso muito grande para a história contemporânea. Por isso é tratado de forma tão boa e agradável nessa disciplina do nosso curso. E aí eu queria pautar principalmente dois pontos principais dentro do tempo que a gente tem disponibilizado, que é essa questão da maneira como essa descolonização aconteceu ali por ocasião da Guerra Fria e a situação que se agravava ali. E aí de alguma maneira essa tendência voltada ocorrida por causa cada vez mais desse movimento de independência ali em alguns países, trouxe essa questão dos países imperialistas saindo, como o Reino Unido, como a França, e esses países sendo descolonizados. E uma das questões trabalhadas mais significativas pelos autores é a respeito dessa construção do Estado, construção desses Estados sem esse conceito, essa base de nação, já que tinha já que haviam tantas discordâncias ali, várias etnias, dialetos, vários povos ali que não se entendiam muito bem e que não tinham essa noção de nação, de unidade, de povo único, e que de forma abrupta teve que, de alguma maneira, ir se amoldando e se acostumando a essa situação. E vemos que alguns resquícios disso ainda continuam ali, porque algumas estruturas desses países colonizadores acabaram ficando, e dentro disso, essa construção desses estados dos modos europeus, sem uma visão do povo nativo, unindo diversas nações que até por vezes eram povos inimigos, povos que não se davam bem, como eu falei anteriormente. Então a maior parte dos estados não correspondem às nações dessa época pré-colonial. Desta sorte, vemos que esse problema sério
deslocamento entre criação de Estado e ideia de nação. Diante desse quadro, a gente pode observar esse grande desafio político, para ter essa noção, para que o povo possa adquirir essa noção de nação, de Estado, com deveres, com direitos, com unidade, com pensamentos e ideais que deveriam nortear todos os estados, e que infelizmente isso acaba não acontecendo. E aí algumas estruturas militares, algumas estruturas também ideológicas acabam permanecendo desses países colonizadores, como o professor Leandro também cita na parte introdutória lá desse texto, e cita até o Brasil em relação a isso, os resquícios que ficam ou que ficaram aqui, e que ainda permanecem nos dias de hoje em relação a Portugal, e dessas diferenças que temos ainda no nosso país em relação a alguns estados, como alguns estados do Nordeste e lá do Sul, como o Maranhão, como alguns estados aqui. A gente vai comparar com estados lá no Sul, como o Rio Grande do Sul, como ele cita, e a gente vai ver essa diferença e esse pensamento único de nação, quando em alguns momentos ele aflora, alguns momentos pontuais, como ele mesmo cita na Copa do Mundo, que eu sou brasileiro, mas que no dia a dia, no cotidiano, isso fica bem nítido para nós, essa questão de nação, povo único, e vemos tantas diferenças entre nós brasileiros, e isso era ainda mais ativo, mais vivo ali naquele continente. Então isso acaba trazendo todo um desdobramento de dificuldade nesses estados, e isso acaba sendo visto de forma cristalina lá no documentário, depois desse período da descolonização. A gente vai ver esse momento aí agora de entre aspas, essa independência dos estados. A gente vai ver como isso foi complicado, porque alguns interesses ali permaneceram, e aí a gente vai ver que alguns estados permaneceram sob o domínio de militares, vários golpes aconteceram, a gente vai ver algumas revoluções acontecendo, e a gente vai ver também que os interesses econômicos dos países ocidentais permanecem, e isso traz uma grande confusão. E de forma lamentável vemos isso acontecer lá no documentário. Países como Serra Leoa, como a Libéria, países que viveram guerras civis e que trouxeram uma mancha negra, se é que, e a gente está fugindo muito e sendo conscientizado dessa questão de termos do negro, mas essa mancha, melhor dizendo, na história, de maldade, crueldade, de ganância. Então o continente africano, tão rico, com as suas riquezas naturais, acaba, ao invés de prosperar, acaba sofrendo com aquilo que deveria ser uma base de riqueza para eles. E a gente vê no documentário ali a quantidade de pessoas mutiladas, mortas, de atrocidades, de barbaridades, todas baseadas, todas fundamentadas na ganância do homem, todas fundamentadas na vaidade também daqueles que usufruem de uma posição social melhor e acabam com isso trazendo ou comprando os diamantes, e os diamantes com preço de sangue, de crueldade. E a gente vai ver essas questões bem delimitadas ali no documentário Diamante de Sangue. Então vemos que tanto a questão da descolonização como a questão do pós da independência desses estados foram momentos e difíceis, conturbados, e que ainda trazem consequências para essas nações ainda hoje. E isso
E aí, ainda no finzinho da minha fala, quero deixar também pautado aquilo que seguiu lá na semana 8, quando a gente vai falar a respeito da necessidade de se falar da história africana. E é algo terrível pensar que em momentos da história parece que todo aquele continente não teve história, parece que não tinha história. Era algo de um povo ignorante, que não tinha nada que pudesse trazer à tona a sua história. Então era um povo que era um continente sem história. E a gente acaba vendo como na semana 7 que a história do continente africano em relação a esses países, a essa noção de nação, de povo, e também a maneira conturbada como esse processo aconteceu e acabou trazendo essas dificuldades e aí esses resquícios militares, essas diretrizes ainda dos países que colonizaram e que com isso, se não fosse a interferência também de meios, de organizações como a ONU, ajudando de alguma maneira, mesmo de forma ainda insuficiente, mas de alguma maneira ajudou bastante para que, pelo menos de alguma maneira, alguns conflitos fossem solucionados, amenizados e a barbárie, a dificuldade, a guerra, a violência, as mortes pudessem em alguns momentos cessar. E aí a gente vai ver isso voltado e finalizado no documentário também, com a questão dos diamantes e dos interesses tanto do Ocidente, tanto dos povos das nações mais ricas que compravam aquilo, os diamantes, como também dos conflitos internos, agora misturados com jogos de interesse de militares, de rebeldes, de revolucionários, e esse grande fuzuê trazendo morte e destruição. Então, de alguma maneira, esses pontos acabam resumindo o que a gente viu na semana 7, tendo como base esse texto dos professores Laguiu e Masrui. Então, essa é o meu olhar sobre esse texto, e espero com isso também, com essa reflexão e com essa exposição sobre esse texto, trazer um pouco de contribuição e esclarecimento sobre esse momento da história dos países africanos.